Tudo jóia, turma? Sejam bem-vindos aqui ao último bloco da nossa aula, tá? Então, nós fizemos toda aquela definição anterior para chegar aqui, finalmente, na definição das formas de conexão do sistema elétrico trifásico, que pode ser conectado tanto em triângulo, aqui à direita, quanto em estrela, tá? Então, o sistema trifásico, ele tem essas duas formas de conexão. Na verdade, existem várias outras formas, tá? Tem conexão zigue-zague, entre outras, tá? Mas, por enquanto, a gente vai se dedicar apenas à conexão estrela e conexão triângulo, que são aquelas mais usuais, tá? Esse tipo de conexão, ele pode ser utilizado tanto para fontes, quando a gente fala em fonte, a gente está falando em gerador, tanto geradores, então você pode conectar uma fonte em estrela ou triângulo, observando esse quadradinho aqui no canto inferior direito, em laranja, ou eu posso fazer a conexão em triângulo, tá? Desse gerador. A mesma coisa também vale para carga, tá? A minha carga, né? E aí geralmente a gente representa as cargas trifásicas, né? Por resistências ou por bobinas, indutores, elas também podem ser conectadas em estrela ou triângulo, tá? E aí, desta forma, a conjunção das opções de conexão em estrela e triângulo da fonte de carga vai dar para a gente esses 4 tipos de conexão. Então, eu posso ter uma conexão do tipo YY, ou seja, fonte em Y, carga em Y. Eu posso ter uma conexão do tipo Y-delta, fonte em Y, carga em delta. Eu posso ter uma conexão do tipo delta-Y, ou seja, fonte em triângulo, carga em Y. Ou eu posso ter uma conexão do tipo delta-delta, que é a conexão da fonte em triângulo e da carga em triângulo. Mas o que tem de importante, o que eu posso extrair de importante? Os conceitos já foram colocados. Então, eu sei que uma geração, uma fonte conectada em Y, eu sei que eu vou ter tensões aplicadas entre VA e o neutro, VB e o neutro, VC e o neutro. Então, perceba que eu tenho o terminal positivo, que é onde eu pego as minhas tensões, e o terminal em neutro, eu conecto eles no mesmo ponto, que é o meu neutro, tá? Se eu pegar um medidor e medir a tensão entre a fase A e o neutro, eu tenho o que nós chamamos de tensão de fase, tá? Então, o que é a tensão de fase? Vai ser a diferença de potencial entre o potencial elétrico da fase A e o potencial elétrico do meu neutro. Se eu considerar que o meu neutro é a minha referência, e geralmente ele é 0 volt, então vai ser o valor eficaz que você mede menos o valor zero. Então, numa tomada elétrica, quando você mede lá, usando um multímetro, a tensão entre a fase e o neutro, você está medindo o potencial elétrico entre a fase e o neutro. Se eu considero que o neutro vale zero, vai ser 220 menos zero, igual a 220, ok? Porém, como o sistema é trifásico, eu posso medir uma tensão fase-fase, porque eu posso conectar esse meu equipamento entre fases, tá? Eu posso ter um equipamento tipo bifásico ou até mesmo um trifásico. Então, eu vou ter tensões entre fases aplicadas ali, que é o que nós chamamos de tensão de linha. Então, quando eu digo tensão de linha, eu quero dizer que a tensão entre uma fase, aqui por exemplo a fase B, menos a fase C. E aí, no caso, a gente vai fazer aquela continha dos fasores que nós já vimos aqui nesse slide anterior, tá? Conforme eu disse para vocês, a proporção entre a tensão de linha e a tensão de fase é quanto? V de linha igual a raiz de 3 módulo do V de fase, tá? Porém, a carga em Y tem uma característica interessante. A corrente de fase nela vai ser igual à corrente de linha. Então, sempre que você pensar em
tensão e corrente de linha em uma carga estrela, lembre-se disso, tensão de linha igual a raiz de 3 módulo da tensão de fase, corrente de linha igual a corrente de fase, ok? E se a minha fonte estiver ligada em triângulo? Aí vai ser o inverso, pessoal. No caso da carga em triângulo, conforme eu já falei para vocês, eu não tenho a presença do neutro. Então, nesse caso, a minha tensão de fase, ou seja, a tensão entre o polo positivo e o polo negativo da minha fonte, é a própria tensão entre a fase A e a fase B. Ou seja, o V de linha é igual a V de fase A menos V de fase B, que é igual ao próprio V de fase. Então, tensão de linha é igual a tensão de fase. Ou seja, se você mede ali 220, quer dizer que essa tensão de linha que você está medindo, VAB, é igual à própria tensão entre o terminal positivo e negativo da sua fonte. Certo? Qual que vai ser a diferença? O VBC vai ter o mesmo módulo, porém ele vai estar defasado de um outro ângulo, conforme a gente viu aqui nesse slide anterior. Por exemplo, aqui, né, defasado de 120 graus. Como está 30 graus avançado em relação à referência, vai ser menos 90. E o VCA, a mesma coisa que nós vimos no slide anterior. Então, ele vai estar 120 graus em relação ao VBC e 30 graus avançado em relação ao VCM, ok? Porém, o que vai acontecer na carga em triângulo? A tensão de fase vai ser diferente da tensão de linha. Mas diferente quanto? A mesma proporção que nós já vimos anteriormente, que é a raiz de 3. A corrente de linha é igual a raiz de 3 corrente de fase. Ou, se você quiser calcular a corrente de fase igual a corrente de linha sobre raiz de 3. Mesma coisa, tensão de fase igual a tensão de linha sobre raiz de 3. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido, tá, esse nosso problema, essa nossa diferença entre conexões em estrela e conexões em triângulo. Vamos fazer aqui um exemplo prático a respeito? Então vamos pensar aqui, ó. Um gerador trifásico conectado em estrela fornece uma tensão de fase igual a 220 volts e uma corrente de fase de 2 amperes. Determine a tensão de linha e a corrente de linha nos terminais do gerador que alimentam a instalação elétrica. Ora, pessoal, nesse caso aqui a gente vai usar o conceito. Se é uma conexão estrela, eu sei que V de linha é igual a raiz de 3V de fase e eu sei que I de linha é igual a I de fase. Então, de cara, eu já sei, por exemplo, que a minha corrente de fase é igual a corrente de linha. Então, 2 amperes igual a 2 amperes, ok? Então, corrente de linha, 2 amperes, se mantém. E a corrente de linha nesse caso? Eu calculei, eu sei que a corrente de fase, o módulo vale 220 volts. Quanto que vai valer a corrente de linha? V de linha é igual a raiz de 3 vezes 220, ou 220 vezes 1.732, que é igual a 380 volts. Em suma, pessoal, o que acontece? Aqui na Enel, por exemplo, a tensão fase neutro do nosso sistema elétrico tem uma frequência de 60 Hz e a tensão fase neutro vale 220 volts. Quanto é a tensão fase-fase no sistema elétrico da Enel? 220 volts vezes raiz de 3, que é a tensão de linha, que é igual a 380 volts. Então, o sistema da Enel, eu tenho uma componente de tensão fase neutro de 220 volts, tensão de fase 220, e uma tensão de linha 380 volts. Por esse motivo, em instalações elétricas da Enel, aqui no estado de Goiás, instalações industriais, onde eu ligo um circuito bifásico ou trifásico, eu consigo ter a tensão de 380 volts. Tá? Eu posso alimentar um motor trifásico, por exemplo, em 380 volts aqui no estado de Goiás. Existem estados, pessoal, que eu tenho um sistema do tipo 127 volts, fase neutro,
220 volts fase-fase. Por exemplo, o estado de São Paulo e Minas Gerais. Tá? Lá, o que acontece? Devido à forma como foi padronizado os transformadores, você tem uma tensão fase neutro diferente da nossa aqui. Então lá você tem a opção dos 127 volts, não é 110. 110 volts era muito antigamente, tá? Os transformadores tinham tensão fase neutra 110 volts, mas isso foi substituído. Hoje nós temos 127 volts, tá? E aí automaticamente, né, a tensão de linha vai ser 220 raiz de 3, vai ser 127 raiz de 3, que nos dá 220 volts. E aí, por esse motivo, nestes estados, você tem a opção de ligar, por exemplo, os equipamentos da sua residência em 127 volts ou 220 volts, né? Como é o caso de chuveiros, secadores, entre outros. Qual que é a vantagem ou desvantagem de eu ligar em 127 volts ou 220 volts? Para isso, pessoal, basta a gente utilizar o princípio da conservação de energia, que nós vamos estudar na próxima aula. A gente vai falar a respeito das potências. Nesses casos, a gente vai observar que se a energia consumida, independente se o nível de tensão é 127 ou 220 volts, a energia consumida é a mesma. Ou seja, P é igual a V vezes I. Se a minha tensão é menor, se o V é menor, para eu manter a potência constante, o meu I automaticamente será maior. Então, a instalação elétrica em 127 volts, você vai trabalhar com tensões menores, porém você terá correntes maiores circulando nos condutores elétricos. Consequentemente, o que isso vai causar? Você vai precisar de condutores mais grossos, né, para circular aquela corrente. Tá? Então, uma das vantagens de trabalhar com tensão maior é que você consegue ter uma corrente menor no circuito, ou seja, você consegue comprar condutores mais finos e isso barateia um pouco o custo da sua instalação elétrica. Fora isso, tudo permanece o mesmo, tá? Corrente vai ter essa proporcionalidade, mas no final a energia consumida é a mesma. Bom, pessoal, e nesse caso aqui, nesse exemplo, agora é o mesmo exemplo, só que ao invés de conectar em estrela, eu estou conectando em delta ou triângulo. O que vai acontecer? Eu sei que na conexão triângulo, V de linha é igual a V de fase, então eu sei que se a tensão de fase é 220 volts, a tensão de linha vai ser 220 volts também, tá? Porém, qual que vai ser a diferença? A corrente. A corrente de fase vai ser igual a corrente de linha dividido por raiz de 3. Ou I de linha é igual a raiz de 3 vezes I de fase. Então, daria ali aproximadamente 3,46 amperes. Tá? Nesse caso aqui, pessoal, por que tem vantagem você fazer conexões desse tipo, em triângulo, por exemplo? Você pode usar esse tipo de conexão quando a sua bobina permite. Tá? Se a sua bobina suportar 220 volts do gerador, você pode fazer esse tipo de conexão. E aí, automaticamente, o que você garante? Que a corrente que circula ali no interior do seu gerador vai ser uma corrente de 2 amperes, tá? Vai ser uma corrente um pouco menor do que a corrente de linha que você tem ali no seu sistema, tá bom? Então, essa é uma das vantagens desse tipo de conexão. Além disso, conexão em triângulo, você suprime o neutro. Então, você consegue acionar um motor, por exemplo, trifásico, somente com 3 fios, sem precisar do neutro. Enquanto na conexão estrela você precisaria das 3 fases e o neutro, né? Então tem essa vantagem também. E aí, por fim aqui, pessoal, só para arrematar, né? Então, o nosso circuito elétrico residencial, a gente pode alimentar ele através de um sistema
que seja tanto monofásico quanto bifásico ou trifásico. E conforme eu já disse para vocês, isso vai depender do que a norma local, da concessionária local, te prevê, tá? Então, dependendo da sua potência instalada, a concessionária vai te entregar um circuito monofásico, bifásico ou trifásico. A única diferença vai estar onde? Do QGBT para frente, tá? Do QGBT para frente, por exemplo, se você tem um sistema trifásico no ramal de entrada, então você tem lá as 3 fases chegando, tem o neutro, e aí você vai ter o aterramento lá ainda, então você vai ter 5 condutores. Do QGBT para frente, ou seja, dentro da sua instalação elétrica, que é o projeto de instalação elétrica que a gente vai fazer ao longo do semestre, você vai poder escolher se a sua carga vai ser ligada de forma monofásica, ou seja, você vai ter lá uma tomada com a fase, o neutro e um terra, 3 fios normalmente. Geralmente é utilizado para equipamentos eletroeletrônicos ou eletrodomésticos de baixa potência, tá? Você pode escolher fazer uma conexão bifásica. Aqui no nosso estado não é muito comum, porque, conforme eu já disse para vocês no slide anterior, o bifásico aqui em Goiás vai dar 220 vezes raiz de 3, 380 volts. E a gente não tem equipamentos 380 volts do tipo chuveiro, geladeira e por aí vai. Mas, né, se fosse lá em Minas ou em São Paulo, faria sentido. Aí você teria a fase A, a fase B e o neutro mais um terra ainda, tá? Aliás, fase A, fase B e o terra. Na ligação bifásica nós não temos o neutro, tá bom? E aí, na conexão interna ali dentro da sua instalação, você poderia ter um circuito trifásico também. Você pode acionar, por exemplo, uma bomba, um elevador, um motor em geral, para uma serradeira, para uma esteira ou para um ventilador. Então, essa conexão trifásica é muito comum em instalações elétricas comerciais, instalações industriais. É comum também em grandes edificações, prédios, né? Você tem um elevador, então você pode usar um circuito trifásico. Nesse caso, você teria a fase A, a fase B e a fase C. Dependendo do tipo de circuito que você for fazer, você poderia ter o neutro e o terra, então você poderia ter 5 fios, tá? Ou se for uma conexão em triângulo, você poderia ter somente os 3 fios, tá? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês nessa aula de hoje, tá? Estão aqui as referências dessa nossa aula de hoje, o livro do Halliday principalmente, aquele vídeo motivador que eu passei para vocês e essas outras referências aqui da internet que eu encontrei que eu achei bastante interessante, tá bom? Agora eu peço por gentileza que vocês estudem esse material, refaçam os exemplos, tá? Se tiverem alguma dúvida, podem me procurar através do WhatsApp e, principalmente, façam a atividade referente a esta aula de hoje. Okay? Então, façam, por gentileza, essa atividade. Qualquer dúvida que vocês tiverem, voltem, assistam novamente a videoaula ou tirem a dúvida através do nosso grupo do WhatsApp. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.